Olá, pessoal! Afinal, como é o dia a dia de um MSL na indústria farmacêutica? Vamos conversar um pouco sobre isso? Meu nome é Adriana Quero, eu sou médica hematologista e profissional de Medical Affairs da indústria farmacêutica. Uma dúvida muito comum de quem está começando na posição ou buscando uma colocação dentro da indústria farmacêutica como MSL é como é, afinal, o dia a dia desse profissional. O que ele faz, quais são as obrigações, as atividades desenvolvidas. Acho que uma das maneiras da gente começar a pensar sobre a função do MSL é entender o escopo da posição. O MSL é e deveria ser e tem que buscar o tempo todo ser o ponto de referência técnico para o médico que está lá no consultório, na clínica, no hospital, em relação à empresa. Então, sempre que o médico tiver qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer demanda em relação a um paciente, a um produto específico, a um estudo ou desenvolvimento clínico de qualquer produto ou device médico, produto diagnóstico, ele tem que pensar no MSL. Essa é o objetivo, que ele pense no MSL como o seu primeiro ponto de contato, seu ponto de referência. Então, eu acho que a gente tem que, para atingir esse objetivo, o MSL tem que desenvolver algumas atividades. Então, acho que a primeira atividade é o estudo, a segunda atividade realmente é a visitação, é a presença ao lado do médico, e a terceira atividade é interna. Então, como que são as interações e as atividades do MSL com as equipes internas da empresa, da indústria farmacêutica. Falando em estudo, então, o estudo e a visitação e a presença ao lado do médico são duas coisas muitas vezes conflitantes, né? Porque o MSL precisa estar bem preparado, precisa ter toda a informação técnica e precisa de tempo para estudar, para se atualizar e para estar em contato e dominando realmente todo esse conteúdo científico técnico. Só que ele tem uma meta a cumprir em relação à visitação, tá? Então, todo MSL tem um painel de médicos, então é um grupo de médicos, uma lista de pessoas que ele vai visitar, que faz parte do seu território de visitação, do seu painel. O Brasil é muito grande, então em alguns casos específicos pode existir só um MSL para o Brasil todo, mas isso não é o mais frequente, tá? Então o mais frequente existe um grupo de MSLs de acordo com a necessidade, com o número de médicos que a empresa pretende atingir com a sua informação científica, dividido entre esse grupo de profissionais MSLs. Mas pode existir aquela situação em que o produto é novo, a linha é nova, ainda não tem aprovação regulatória na Anvisa, por exemplo, ainda vai chegar. Então é muito mais uma prospecção, um primeiro contato, é um primeiro entendimento em relação ao uso daquele produto e pode existir apenas a necessidade ou a demanda naquele momento por um único profissional MSL para cobrir o Brasil todo. Claro que o número de médicos vai ser muito reduzido, vão ser visitados possivelmente só os principais líderes de opinião em relação àquela especialidade e de uma maneira muito mais espaçada, porque senão essa pessoa vai viver basicamente viajando, tá? Claro que nós estamos falando tudo aqui em relação a um período pré-pandemia, né? Então hoje os contatos estão até mais ágeis e mais fáceis por conta do contato virtual, né? Mas isso tende a retornar com o tempo ao que a gente tinha antes, talvez de uma forma mista, um pouco aí nas regiões mais distantes, manter um pouquinho mais de contato, uma frequência maior de contatos digitais, mas enfim, isso é uma situação que está em mudança, em adaptação e é tema para um outro vídeo aqui que a gente pode conversar sobre isso. Então, no dia a dia, o MSL tem que balancear muito bem, tem que trabalhar muito bem na sua agenda, na sua programação, para poder atender o médico, estando ali do lado dele, fazendo efetivamente a interação e a troca de informações, e o seu período de estudo, né, em que ele vai se atualizar e que ele vai poder realmente estudar. É claro que quando você é um profissional novo, você acabou de entrar na posição, você mudou de empresa, existe todo um período chamado de onboarding, né, em que você tem um tempo para estudar, para tomar contato com toda a informação científica que a empresa dispõe sobre aquele produto que você vai trabalhar e tirar suas dúvidas com gerentes médicos, ter todo um tempo realmente de se aprofundar e estar pronto para ir aí com a informação todinha na ponta da língua para estar do lado do médico, ok? Então, a visitação, né? Você ser o ponto de referência, você criar essa autoridade junto ao médico de que você é a pessoa que ele vai procurar sem dúvida quando ele precisar de algum contato e de alguma referência sobre o produto e o teu tempo de estudo. Uma outra atividade muito importante é a interna, tá? Então, existe um dia a dia
de muitas reuniões, de muitos momentos de treinamento e de muitos momentos de interação com os outros profissionais da empresa. Então, o time comercial, né, os consultores comerciais, o time de acesso, todo o pessoal, às vezes, de regulatório, de outras áreas, o time de pesquisa clínica interno. Então, está presente no dia a dia do MSL não só o trabalho externo, o trabalho na rua com o médico, mas um bom horário, um grande horário interno em que você se aperfeiçoa, você recebe cursos, você recebe treinamentos, um período em que você dá cursos, tá? Então, nas reuniões de equipe, em que o teu conhecimento técnico, a tua informação é importante para as outras equipes internas, para que você passe essa informação, tá? Momentos de reunião, realmente de interação, por exemplo, com o time de campo. Então, você, MSL, é time de campo, mas o gerente de acesso e o gerente comercial, né, o consultor comercial, também são time de campo com diferentes atividades, com diferentes objetivos, mas eles também estão na rua. A interação entre esses times é essencial, é fundamental para uma boa assistência ao médico que está lá na rua, para que realmente se garanta que a informação técnica vai chegar, que o acesso ao medicamento vai acontecer e de que as vendas vão ser efetivadas de maneira correta, com toda a burocracia necessária. Então, a interação entre esses três times é fundamental, porque muitas vezes vocês vão estar visitando os mesmos médicos, com abordagens diferentes, com informações diferentes, mas a interação é a mesma. E se você for pensar do ponto de vista do médico, para ele a empresa é a mesma, vocês são três representantes de uma mesma empresa. Então, quando cada um desses três profissionais abordam o médico, para eles é a empresa, né? Essas pessoas representam a cara da empresa, é a empresa que está vindo ali trazer informação e fazer interação. Então, é importante trocar informação, é importante que você, MSL, seja o ponto de referência também para os seus colegas, para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. É importante que você troque informações, que você entenda a necessidade desses seus colegas, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, para entender se você, como referência científica, pode ajudar, pode entrar de alguma forma nessas reuniões e esclarecer e ajudar realmente para abrir a porta, para fazer com que o medicamento seja utilizado da melhor forma. Outra interação super importante, super relevante é com a pesquisa clínica, tá? Então, o time de pesquisa clínica normalmente tem uma governança separada, eles têm muitas vezes um reporte externo, tá? Então, os estudos que vêm para o Brasil normalmente são globais, tá? Claro que tem os estudos locais também, mas se você pensando nas grandes empresas, muitas vezes o estudo vem de fora e tem toda uma governança e uma liderança externa, mas a presença do MSL, quanto mais envolvido estiver no dia a dia da pesquisa clínica, mais valor vai dar para a tua informação e para a tua presença ali junto ao médico, tá? Então, seja para você levar para ele informação dos estudos que estão acontecendo, dos estudos que estão para chegar, você participar das reuniões de iniciação, quando já está tudo certinho, tudo resolvido e efetivamente o protocolo vai começar a ser aplicado ali nos pacientes naquele determinado centro, naquele determinado hospital, você está ali presente como MSL para ajudar a levar a informação, para discutir os detalhes do protocolo. Então, você traz um valor inimaginável à atuação como ponto de vista científico, tá? Muitas vezes também internamente. Você está ainda mais precoce, na fase de seleção de centros. O estudo chegou para o Brasil, muitas vezes com limitação. Você tem 2 ou 3 centros apenas que vão poder conduzir o estudo aqui no Brasil. Você está lá presente por conhecer profundamente o estudo, o hospital, a estrutura, as pessoas, como que elas trabalham, como que é a capacidade de recrutamento, quantos pacientes tem. Toda essa informação, nem sempre o time de pesquisa clínica que está ali dentro do escritório tem essa noção. Então, a tua opinião de onde esse estudo deve ser colocado, por quê, trazer toda essa informação do campo para dentro da estratégia interna do escritório é muito relevante. Tá? Então, interação com pesquisa clínica é fundamental para você construir a sua autoridade ali, tanto interna, mostrando que você realmente conhece os médicos onde você atua, qual é o teu território, você domina a informação e tudo que está acontecendo ali naquela região, quanto você ter essa informação para levar para o médico e para ter um tema de discussão com ele.
Tá? Outra interação interessante é com o pessoal de informações médicas. Vocês sabiam que existe uma equipe dentro da indústria farmacêutica chamada Informações Médicas que serve, muitas vezes é aquela equipe que o paciente ou o médico faz o contato através do saque. Né? O saque da empresa muitas vezes acaba caindo ali em informações médicas. Para triar o que é evento adverso, o que é comunicação de qualquer reação indesejada, enfim, qualquer problema com o produto, vai para a farmacovigilância essa informação e farmacovigilância lida com isso. Quando é simplesmente uma demanda por informação pura científica realmente, vai para a equipe de informações médicas. E o MSL, muitas vezes na interação, no dia a dia ali de contato com o médico, identifica a necessidade de que esse médico tenha acesso a um estudo na íntegra, a uma publicação na íntegra. Pode ser também, muitas vezes, uma carta, uma manifestação oficial da empresa ou de uma sociedade médica, e o time de informações médicas vai ajudar a passar essa informação na íntegra. E por que precisa existir esse time? Porque existe uma questão de copyrights, de direitos autorais, que tem um custo para isso. Então, você não pode simplesmente ter, eu tenho um artigo que eu tive acesso ali, porque a minha empresa faz uma assinatura de revista, tem acesso na íntegra a uma determinada publicação, e eu posso simplesmente pegar aquele artigo e encaminhar. Não, você precisa passar essa necessidade, essa demanda para o time de informações médicas, que vai sim fazer o encaminhamento na íntegra do material, só que pagando os direitos autorais, os copyrights, tá? E fora essa questão burocrática pura de lidar com essa questão aí de copyrights, existe uma geração de informação muito estratégica, muito importante no time de informações médicas, que é saber quais são os tópicos que estão mais fortes e que estão demandando mais informação dos médicos. O que está gerando dúvida, qual que é o hot topic realmente, o que os médicos estão querendo saber de principal, de mais importante, de mais frequente. Então, muitas vezes a gente pode se basear, ter isto como um elemento a mais para basear o trabalho no dia a dia ali, de que informação levar, né? O que está dando mais dúvida, o que eu preciso trabalhar, tá? Então, essa informação do time de informações médicas, essa estatística é muito relevante, é muito importante. Então, em resumo, o dia a dia do MSL, ele se equilibra entre o trabalho na rua e o trabalho interno, né, do escritório, realmente da empresa, e o seu autoestudo, o seu tempo para se organizar e estudar. Então, quando você acorda na segunda-feira de manhã e vai começar a pensar na sua semana, eu acho que o MSL precisa focar em planejamento, em saber quais são as atividades obrigatórias, se você tem reuniões internas no escritório, se você tem treinamentos para fazer, aulas que você tem que dar, se você tem algum congresso naquela semana, ou simplesmente você vai ser uma semana dedicada à visitação e ao seu momento de estudo, tá? Então, para um bom desempenho do MSL, tem que começar com um bom planejamento, tá? Então, desde o planejamento de o que você vai fazer em cada dia, quanto dentro do seu próprio dia, como vai ser o seu deslocamento, onde você vai ir primeiro, para você tentar minimizar ou otimizar os seus deslocamentos também, tá? Então, planejar vai te ajudar, claro, a ter uma visibilidade da tua semana, você realocar compromissos para que você use o seu tempo da melhor forma e para que realmente não falte tempo para estudo e para você se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal, tá? Então, reunião interna muitas vezes é até meio mal vista pelos MSLs porque tira do foco principal que é estar na rua visitando. Só que você tem que olhar isso também pelo lado positivo de que não é simplesmente uma obrigação, uma reunião por obrigação. Não, é um momento de desenvolvimento pessoal, é um momento em que você pode interagir com colegas internos e mostrar o seu valor, mostrar qual que é o seu conhecimento e por que você está naquela posição, que você realmente tem conteúdo científico, densidade científica para estar participando ali daquele cargo, exercendo aquela função, tá? E, obviamente, os treinamentos focados no seu desenvolvimento pessoal. É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte, se inscreve no canal, divulga para os seus colegas que podem se beneficiar desse conteúdo e não esquece de deixar nos comentários o que você achou do vídeo, quais são os outros tópicos que você gostaria de ver neste canal, para a gente discutir. Até a próxima, pessoal!